Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Meu Deus. Boa noite. Prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Meu nome é Albertina. Estamos aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Então, estamos para o programa Refletindo com Jesus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Sempre com um apresentador diferente. E hoje sou eu que estou aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Neste horário das 18 horas, nós pedimos, a todos que estiverem conosco aqui no momento, ou que forem entrar mais tarde para assistir o programa, que deixem o seu joinha e compartilhem, para que possam nos ajudar a expandir, a levar esse nosso estudo, essa nossa reflexão de todos os dias. Bom, antes de iniciarmos, nós costumamos fazer uma oração. Final de dia, todos chegando em casa ou a caminho. Então a gente aproveita para se refazer do dia. Vamos lá, quem quiser e puder, que feche os seus olhos, respire fundo, se canalize, com o nosso Pai, a energia do nosso Pai Criador, do nosso querido, amado Jesus, do nosso mentor, que possa nos auxiliar a compreender o que vamos refletir esta noite. Também agradecemos aos nossos irmãos do plano maior, idealizadores desse programa Refletindo com Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. E que todos os outros irmãos que sabemos ser trazidos, para estudarem conosco, que possam aproveitarem bem a reflexão desta noite, assim como nós, encarnados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos refletir um pouquinho, sem o relógio, sobre o capítulo 13, os itens 1, 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois nós vamos completar com Fonte Viva, uma lição belíssima que Emmanuel traz para nós nesta noite. Então vamos lá. O capítulo 13 fala
que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação. E ele inicia assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberão sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. É Mateus, capítulo 7, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E, ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: guardai-vos de falar disto a alguém. Mas ide vós mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. E é esse versículo que Emmanuel comenta, fala sobre ele no Fonte Viva, e que nós vamos passar por lá ainda hoje. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Por quê? Para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura, se diz o contrário, age como se não cresce no que diz, como se não cresce no que diz. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Fazer o bem sem ostentação. O bem é sempre uma caridade, né? E o que é fazer o bem? É dar, né? É doar, como diz Emmanuel aqui, né? Daquilo que nós detemos. E o que nós detemos, né? Detemos os bens materiais, né?
eles não são nossos, são temporários, né? Mas, né, é um desafio muito grande para a gente se dar ainda hoje, né? Sem egoísmo e sem orgulho, né? E sem vaidade. Porque nós já sabemos, através dos espíritos, que a caridade vai além de doar o que de material nós temos. Nesse mundo de provas e expiações, né, que nós vivemos, onde a desigualdade é imensa, né, entre a humanidade, é imensa. Então a caridade é muito válida, é necessária, né? Mas o que nos chama a atenção é o Evangelho, é de que maneira se faz isto? Ostentando, dando e dizendo que deu, dando no meio de uma multidão para ser aplaudido, para ser visto, né? E elogiado. E a pessoa que recebe, como é que ela está? Muitas vezes constrangida, né, a dar o seu testemunho, né, de que recebeu daquela pessoa tal coisa e tal coisa. Não, fazer como Jesus fez aqui quando ele fala do leproso. Olha o que ele diz, o leproso para Jesus, né? Se quiserdes, pode me curar. E ele diz, eu quero, né? Eu quero. E estendeu a mão e curou. E falou, vá e guardar isto para você. Não fale para ninguém, somente para os sacerdotes, né? E por que para os sacerdotes? Porque ele era um leproso. E naquela época, os leprosos, né, quando se manifestava essa doença, eles eram privados do convívio social, né, do convívio com a sociedade, né? Andavam encapuzados com aquelas capas, se escondendo os ferimentos, né, que a lepra provoca, e numa situação terrível. Muitos andavam com um sininho dizendo, estou passando. Quando ouviam o sino, é um leproso. E as pessoas sabiam, né, para que eles passassem. E eles só podiam voltar ao convívio depois, social, depois que fossem curados. E como a cura, né? Naquela época, naquelas condições. Por isso que Jesus recomenda a ele, vá, se apresente aos sacerdotes, né? Eles tinham que se apresentar ao sacerdote, fazerem lá um ritual mosaico, né? Para mostrarem que estavam limpos, né? E aí eles podiam voltar ao convívio da sociedade. E Jesus fez isso. Não diga para ninguém desse nosso encontro, né? Do que foi realizado hoje. Olha, a fé que esse homem tinha, a confiança que ele depositava em Jesus e o amor que Jesus tinha, não é mesmo? E tem por nós até hoje, né? E tem por nós até hoje. Não tem como mensurar tudo isto. E aí, ele voltou, né? Foi procurar os sacerdotes e voltou. Mas aqui também nos é falado da maneira com que nós prestamos o bem a alguém, né? Porque, infelizmente, nós ainda não nos vimos como uma
humanidade, como todos irmãos, né? Então, nós prestamos bem, mas bem ali dentro do conjunto ali da família, no trabalho, os amigos, né? A gente ainda não faz quanto humanidade, né? Porque existe um outro tipo também de caridade, que é a caridade espiritual, que não necessita de bens materiais para que a gente a faça, né? Essa caridade espiritual é a caridade moral, porque a gente vai dar daquilo que a gente tem. E nos momentos em que vivemos, né, atualíssimo, né, este fazer o bem sem ostentação, dar do que a gente tem, dar da nossa palavra amiga, não é mesmo? Dar do nosso sorriso, dar da nossa boa vontade, do nosso bom ânimo, dar o nosso abraço, da nossa esperança. A gente pode compartilhar, né? A nossa esperança com aqueles que estão mais caidinhos, mais acabrunhados, né? Então nós temos. Ninguém é tão pobre assim que não possa dar, né? E se não tiver o material, sempre teremos do espiritual. Basta que a gente queira e tenha olhos para isto, né? Dar uma palavra amiga, prestar gentilezas, tudo isso é caridade. E é caridade moral. Moral. E em cima desta caridade é que nós trazemos aqui do Fonte Viva, Emmanuel nos falando também, comentando, né? Ele fala da esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Então dá, daquilo que tiver. Quantas vezes nós não somos parados na rua, né? Ah, você não tem uma moeda, não tem um real, não tem, não, eu não tenho. Mas eu dou um sorriso, lhe desejo um bom dia, né? E que ele consiga com outra pessoa, não é mesmo? Ele diz assim: a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza, que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Então, é diferente nós nos dar, né, do que nós temos, do que aquilo que nós detemos. Porque o que detemos é necessário, muito necessário, né? Porque se trata de coisas materiais, mas não precisamos nos privar só deste dar material quando não tivermos, não é mesmo? Porque nós podemos dar daquilo que já temos, que já possuímos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sobre os quais, se nos revele em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo,
aprendendo a solidariedade e ensinando-a, né? Solidariedade. E aqui a gente até acrescenta, né? A fraternidade. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertence. Tudo nos é emprestado, né? Desde o nosso corpo. Tudo nos é emprestado. Ah, temos mérito, é lógico. Vamos atrás, trabalhamos, adquirimos mérito, mas é tudo empréstimo. No mesmo momento que temos, podemos já não ter. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Não é? E isso não é difícil, né? É só olhar em volta de nós, onde nós estamos inseridos, no nosso lar, no nosso trabalho, né? Na nossa comunidade. Nós sempre vamos achar o que dar de nós, apaciguando uma contenda, né? Fazendo ouvidos moucos para alguém desavisado que não está num bom dia ainda. Então, nós podemos dar. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que reações provocamos no próximo? A de discórdia, de descontentamento, né? A raiva, a da ira, porque se formos amenos, gentis, serenos, procuramos isso, né? Aprendemos a fazer isso, né? Nós vamos estar distribuindo ali no meio, né, dos nossos companheiros na luta diária coisas boas, né? Por que não dizer virtudes? Estaremos fazendo bem. Qual é o estoque de nossos sentimentos? Aí a gente volta, né? Para aquele olhar para dentro, para saber o que carregamos, o que ainda trazemos em nós. Aí é esse que a gente fala tanto de nos conhecermos, né? Para saber qual é o estoque de sentimentos que trazemos em nós, bons ou ruins, apaziguadores ou não. Que tipo de vibração espalhamos? Porque dependemos do que trazemos, né, em nós, é o que vamos espalhar, é a vibração que vamos espalhar. E tudo isto é caridade. Se é para o bem e se é bem direcionada. Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável
amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. Porque perto podemos e longe também, através da nossa emissão de bons pensamentos, né? E da oração. Caridade é sempre reduzida à caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Então, queridos irmãos, fazer o bem pelo bem, né? Sem ostentação. Sem ostentação. Mesmo quando fizermos a caridade moral. Sem apontamento, sabe? Ah lá, ajudei fulano e fulano nem obrigado disse. Dei toda a dica para ela de como faria aquele trabalho, de como se ajeitaria naquela situação. Mas ela, olha, tá lá se dando bem, não, sem julgamentos, sem críticas, porque assim nós vamos aprendendo, vamos praticando e vamos aprendendo. Aprendemos uns com os outros, dependemos uns com os outros. Hoje é aquele ali que me pede uma moeda, amanhã pode ser eu. E de que maneira eu gostaria de ser tratado? Hoje sou ele, é ele ou ela, a minha vizinha, aquela minha conhecida, que está precisando de um abraço fraterno, mesmo que sem palavras, sabe? Que está precisando desabafar, falar, ser ouvida, sem julgamentos, sem críticas. Mas amanhã pode ser eu, né? Nós nunca sabemos e nunca saberemos. Só sabemos que a recompensa nós um dia teremos de todo o bem que fizermos, tanto sem ostentação, né? Tanto material como espiritual ou moral. Somos vistos por uma multidão de espíritos, né? Tantos amigos como os não amigos, né? Então, se trilhamos no caminho do bem, que é um desafio para todos nós encarnados ainda, né? Trilhar, mas vale a pena cair e levantar, não ficar lá embaixo, né? Temos a ajuda do nosso Pai Maior. Bem, meus queridos irmãos, era isso que tínhamos para hoje, tá bom? Para quem quiser, leiam na íntegra este capítulo 13, Fazer o Bem Sem Ostentação. Aqui eu deixo um abraço a todos e a todos que irão entrar mais tarde.
né, para assistir. Paz e luz ao mundo, paz e luz ao lar de todos nós. Beijo no coração. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.